E aí galera do YouTube, agora a gente vem com uma aula para você calouro que está iniciando no curso de Arquitetura e Urbanismo. Serão passos básicos de como se utilizar os materiais, como régua T, escalímetros e esquadros. Confere aí com a gente. Então funciona assim, câmera 3 que está voando aqui agora, o drone, aqui a gente tem escalímetro, borracha caneta, as 3 lapiseiras, esquadro, régua T e a tal da folha sulfurizê. Aqui é o seguinte, gente, algumas dicas básicas. A fita crepe, vocês têm que cortar 4 pedacinhos e colar elas bem na mesa. Ou seja, não pode ter nenhuma orelhinha, porque senão ela depois vai descolar e fica bem ruim. Sugestão, se no dia que vocês forem colar a folha, se eventualmente a mesa estiver úmida, é só passar borracha na mesa, onde for colar a fita crepe, que daí ela cola bem certinho. Aí depois que vocês colaram a fita crepe, se vocês estiverem trabalhando com esse instrumento que é a régua T, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter ela solta aqui, ela pode ficar nessa posição. Vocês vão deixar ela reta e vão encostar ela na mesa. Ela não pode ficar assim e nem assim, ela tem que estar bem encostadinha. E aí com o auxílio do esquadro, vocês vão colocar a régua T alinhadinha com a folha. Então a câmera 3 pode vir bem aqui do ladinho, ó. Olha só, ela tem que ficar bem retinha. Tá? Então, quando ela ficar bem retinha, aí vocês vão pressionar. Mas não precisa colocar toda a força do mundo aqui, porque senão espana, tá? Deixou retinho, confere se embaixo também está correto. Então, ó, repara que ficou torto. Então, daí eu vou soltar aqui novamente e vou ajustar a régua. Ficou certinho, aí eu pressiono, confiro se aqui na vertical está correto. Beleza, posso trabalhar. Ok? Então é assim, pela NBR 6492 nós temos algumas normas para serem seguidas para a confecção das margens. Então vai ser assim, na escala 1 para 100, que é esse lado vermelho aqui, eu vou fazer margem dos 4 lados, seguindo as seguintes dimensões. Desses 3 lados aqui é 1 centímetro e aqui é 2,5 centímetros. Então eu começo marcando 2,5 centímetros aqui, ó. Vou vir com a régua T bem encostadinha na mesa, o escalímetro encostado na régua T, não é por cima, não é torto assim, e nem o escalímetro solto. Então, o escalímetro encostado na régua T, vou marcar 2,5 centímetros só com um pontinho. Tiro o escalímetro, pego o esquadro, encosto na régua T. Vejam que todos os instrumentos eles têm que estar bem encostadinhos. Eu vejo que alguns colocam o esquadro assim, ou por baixo da régua, ou o esquadro solto, né? Então, sempre bem encostado na folha. E aí vou fazer o traço, sempre empurrando a lapiseira e, se possível, sempre procurem girar ela levemente. Por que do giro, galera? É assim, ó, câmera 3. Galera, não sei se vocês aí em casa vão conseguir ver bem certinho como que funciona o grafite, mas se vocês olharem com atenção a ponta dele, ele é retinho. Então, se eu usar a lapiseira muito inclinada dessa maneira, o grafite ele vai se gastar de maneira desigual. Por isso que o ideal no desenho técnico é sempre utilizar a lapiseira nessa posição aqui, tá bom? Então daí com a lapiseira 03, vocês vão fazer esse movimento. Fez a linha na vertical, aqui para o lado de baixo também posso fazer dessa maneira. Sempre, né, tentando girar a lapiseira. Para depois marcar 1 centímetro aqui embaixo, então vocês vão colocar régua T, esquadro e o escalímetro encostadinho dessa maneira, tá bom? Não é o escalímetro solto, nem o escalímetro por cima, ele tem que ficar bem encostadinho aqui. Aí vou marcar aqui embaixo, posso fazer esse movimento, inclusive com o escalímetro, tá? Vou marcar aqui embaixo 1 centímetro, tá? O que eu percebo é que alguns alunos pegam para marcar 1 centímetro, o sujeito vem aqui e parece que tem toque, né? Tem que ser aquela coisa, marcar o 0 e daí marcar o 1. Não precisa disso, tá? Eu posso usar a metade do escalímetro sem problema algum. Marquei 1 centímetro, reparem que com a régua T, não preciso marcar 1 centímetro dos dois lados, é só marcar 1 centímetro aí no meio, e aí eu vou puxar a lapiseira tentando girar ela para gastar o grafite de maneira igual. Aí os cantos eu fecho, e assim eu uso a régua T. Vejam que esse exercício de fazer as margens foi para simular para vocês qual a melhor maneira de utilizar a régua T. Só que tem alguns alunos que não gostam da régua T, ou às vezes não tem. Então aí a sugestão é utilizar o jogo de esquadros, que funciona assim.
Então, digamos que eu quero fazer aqui essa linha na horizontal. Eu vou colocar um esquadro encostadinho aqui na folha, a câmera 3 pode chegar aqui pertinho. Olha só, o esquadro ele tem que estar bem encostadinho na folha. Aí, para fazer a linha na horizontal, eu vou trazer outro esquadro assim, ó. Aí eu vou deslizar ele até aqui embaixo para poder fazer a linha. Aí eu vou traçar a linha. É óbvio que o esquadro ele não vai pegar a folha toda. Então, nessa situação, o câmera 2 que está voando aí em cima vai dar para ver melhor. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse esquadro daqui, vou colocar ele aqui no meio, seguro. E aí eu vou deslizar o esquadro até ele chegar no final. Ó. Continua a linha, trago o esquadro de novo, deslizo o esquadro novamente e termino a linha. Então vejam que dá mais trabalho para utilizar o jogo de esquadros para fazer essas linhas maiores. Por conta disso, a sugestão da régua T. Aquelas regras de ouro, gente, para finalizar nossa aula hoje, são as seguintes. Nunca utilizem o escalímetro para riscar. Por conta desses tracinhos dele, que são bem pequenininhos, se vocês utilizarem a lapiseira, como ela tem essa ponteira de aço aqui, ó, logo ela acaba danificando o escalímetro. Beleza? Galera, por hoje é isso. Dê um joinha, dê um like no final, continue acompanhando as nossas novidades. Um abraço.